Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos vê por imagens no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário, siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa, vai o número do WhatsApp para você, 973350038, mais uma vez, 973350038, e durante as suas interações nas redes sociais, não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala. Pessoal, mais uma quarta-feira, mais um dia aqui dedicado para os assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento. Vamos escalar aqui o nosso time, colocar em campo os nossos especialistas para esses assuntos. Primeiramente, Dr. Márcio Steinbruch, cirurgião vascular, angiologista. Dr. Márcio faz parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, Dr. Márcio? Dr. Márcio Steinbruch não está com a gente. Vamos seguindo aqui, então, com a sequência da nossa apresentação. Vanessa Palazzi, jornalista, advogada, empresária, influenciadora digital. A Vanessa é assessora política e de comunicação na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, editora do site Mulheres de 40. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Mauro. Que prazer enorme estar novamente aqui com vocês. Programa Gente que Fala, um programa que sempre me recebe com muito carinho, e eu fico muito feliz de poder contribuir com vocês nessa conversa, nesse bate-papo que vocês fazem diariamente com personalidades tão importantes como essas que nós temos aqui hoje. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Vanessa, pela parceria de sempre. E hoje você é acompanhada aí de uma obra, né? A gente está ouvindo, mas não vai atrapalhar, não. A gente vai fazer a nossa conversa. Eu pedi para parar, eu ainda sou síndica do prédio, falei, por favor, parem a obra aqui, que eu estou no meio de um programa muito importante, que é o Gente que Fala. Muito bem, vamos seguindo aqui com a nossa apresentação. Também com a gente a doutora Andréa Pereira, nutróloga, médica do Departamento de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, presidente e cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Doutora Andréa, tudo bem? Olá a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente debater aí hoje, né, nessa quarta-feira. E também com a gente, compondo a nossa bancada, o nosso time, a Sabrina Alves, doutora Sabrina Alves, psicoterapeuta clínica e mentora, especialista em desenvolvimento pessoal. É doutora, né, Sabrina? Não necessariamente, não precisa desses títulos. Olá, Mauro. Olá, colegas. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde ou bom dia? Não sei. Ao meio-dia a gente nunca sabe se fala bom dia ou boa tarde. Mas olá a todos e é um prazer compor aqui esse time hoje. Vamos convencionar aqui, vamos de boa tarde, né? Já estamos no período da tarde, embora a gente não tenha almoçado ainda. Doutor Márcio Steinbruch já está aqui com a gente. O doutor Márcio Steinbruch, cirurgião vascular, angiologista, faz parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, doutor Márcio? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo ótimo, Mauro. Obrigado mais uma vez pelo carinho de estar com vocês. É sempre uma honra e um prazer. Agora, com relação ao bom dia ou boa tarde, eu uso uma técnica muito boa. Se eu almocei, é boa tarde. Se eu não almocei, é bom dia. Então, bom dia a todos. Então, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde. Vamos aqui ao nosso primeiro tema. Esse que palpita aí todos os dias é o assunto que abre o nosso Gente que Fala, não poderia ser diferente. O Brasil registrou ontem 1.726 mortes pela Covid-19, num período de 24 horas. É recorde esse número desde o início da pandemia, chegando ao total de 257.562 óbitos e elevando a média móvel dos últimos 7 dias para 1.274 mortes. A forte escalada da doença é sentida no sistema de saúde, com vários estados já registrando filas e até mortes na espera por vagas de UTI. E, para tentar evitar o colapso nos hospitais, o governo de São Paulo deve anunciar daqui a pouco novas medidas restritivas. A gente vai saber dessas informações por volta de 4 horas da tarde. A expectativa é de que todo o estado de São Paulo volte à fase vermelha, na qual os serviços essenciais, só os serviços essenciais,
podem funcionar. Doutor Márcio, eu destaquei aqui a forte escalada da doença sentida no sistema de saúde. Enfim, o Hospital Albert Einstein é um deles, aí que está sentindo 100% das vagas de UTI destinadas, né, para os pacientes de Covid, vagas ocupadas. A sua expectativa em relação ao que pode acontecer aí com esse anúncio do governo da volta à fase vermelha? Eu vou te dizer que eu tenho uma certa ressalva e um certo medo do que vem pela frente com relação aos desígnios do governo. Infelizmente, nós tivemos como exemplos anteriores mandos e desmandos de todas as espécies, né? Nós tivemos uma população que não colaborou em alguns aspectos, e nós tivemos também um governo que dizendo em particular qual governo, ou seja lá qual for, eu digo genericamente, que tomou algumas medidas empíricas sem conformidade científica. Ora, é inegável que a gravidade é muito grande do que vem acontecendo, está realmente havendo um aumento monstruoso nos casos. O Einstein recentemente chegou a ter uma ocupação de 104%. É óbvio que a ocupação é geral do hospital, não necessariamente só de Covid, mas houve realmente uma lotação elevada, e isso infelizmente está acontecendo com outros hospitais, mas nós também temos que contar com a colaboração da população. Nós tivemos abusos por conta da população, de irem em festas e encontros secretos, vamos dizer assim, né, que não deveriam estar ocorrendo. Então, o pessoal acaba descuidando, e isso acaba piorando ainda mais a imagem que nós temos atualmente da pandemia. Doutor André, a sua observação sobre esse tema, você que também é do corpo clínico do Hospital Albert Einstein, também está vendo aí exatamente o que está acontecendo com essa superlotação, mas é difícil e é complicado ficar apontando culpados. A gente tem que realmente pensar no caminho para a solução da coisa, né? Mas a gente, como destacou o próprio Dr. Márcio Steinbrück, a população não tem ajudado, tem aí se aglomerado, tem participado de festas e tudo mais. Na sua avaliação, o que é que deve estar acontecendo? As pessoas estão cansadas, ficaram cansadas do fique em casa naquele momento, estão cansadas do isolamento, é um problema da política mesmo, de sinais trocados lá e cá, e isso confunde as pessoas, aí cada um fala, bom, se a política não está se entendendo, eu vou tomar minha medida aqui, eu faço o que eu quero, e não é bem assim, porque a gente não tem que pensar no nosso direito, a gente tem que pensar no nosso dever, né? E o nosso dever é a gente se cuidar para cuidar dos outros também. Sua avaliação? Eu acho que é um período muito complicado, né? Nós nunca passamos por isso na humanidade, é o mundo inteiro, então eu acho que tem um pouco do cansaço das pessoas, né? Não é fácil ficar em casa, não é fácil ficar isolado, ainda mais o brasileiro que está acostumado sempre a se reunir, né? E encontrar as pessoas, abraçar. Mas a gente está num momento muito preocupante, então eu acho que é muito importante a gente pensar daqui para frente, né, de realmente acelerar aí a velocidade da chegada das vacinas. A gente já tem aí os países que estão conseguindo vacinar mais pessoas, com uma queda significativa do número de casos, né? A gente tem que reforçar que precisa usar máscara, usar álcool gel, né, e realmente evitar as aglomerações. Agora, eu acho que com esse número de mortes, a gente não tem motivo nenhum para festas, né, então realmente evitar isso. E tomar medidas nesse sentido, de evitar as aglomerações, usar máscara, álcool gel e tentar ao máximo aí que as vacinas cheguem. Eu acho que já tem esse movimento por parte dos governadores, né? E quando a vacina chegar, realmente ir tomar, porque é muito importante. É o que a gente tem de solução nesse momento. Então, eu acho que é isso que a gente precisa realmente correr atrás daqui para frente para tentar evitar que esse número aumente ainda mais, né? A gente chegou numa marca muito triste e nesse momento o pessoal está perguntando muito por que está diferente do início da pandemia, né? Agora a gente tem algumas variantes que nós não tínhamos antes, né? Então eu acho que e também o lockdown acabou, né? As pessoas ficarem mais isoladas, tudo, as pessoas estão cansadas e acabaram saindo mais.
teve festa de final de ano, teve carnaval, tudo isso. Então, acho que daqui para frente a gente precisa tomar muito cuidado, porque os números estão assustadores. Vanessa Palazzi, seu olhar sobre esse tema, a possibilidade da volta da fase vermelha no estado de São Paulo. Vamos aguardar o anúncio daqui a pouco. Eu acho que a gente vive realmente um quadro bastante preocupante, né? Como o Dr. Márcio falou, a doutora Andréa também. Lamentável, inclusive, né? Eu acho que foi um fato novo que nós tivemos no Brasil e no mundo e ninguém soube lidar muito bem com isso. Eu vejo nas políticas públicas uma certa incongruência. Eu acho que muitos erros e alguns acertos, né? A gente sabe que a questão principal para defender, né, para a gente poder se livrar dessa doença, foi a questão da vacina. Então, acho que tem que haver uma força-tarefa para que a gente possa investir nessa vacina e vacinar principalmente os que correm o maior risco, que são os idosos, os obesos, as pessoas que têm doenças congênitas, não sei se é assim que se fala, mas, enfim, eu acho que precisa fazer uma força-tarefa com essa questão da vacina. Talvez o lockdown já tenha se mostrado como ineficiente muitas vezes, porque óbvio que a gente não pode ter festas, final de ano, Réveillon, Carnaval, tudo isso tem que ser evitado. Mas a gente também não pode sair por aí fechando tudo, fechando o comércio. Olha, eu andei pelas ruas, pelos comércios, eu moro aqui no bairro de Moema, está tudo fechado. Existe uma outra doença que as pessoas estão sendo acometidas, que é o desemprego, essa é uma doença grave, que é a depressão, é a ansiedade, é a falta de perspectiva para o empresário, e isso eu estou falando em nome de vários empresários que eu conheço, que tiveram que fechar os seus comércios, né? Então, assim, houve essa incongruência nas políticas públicas e isso me deixou muito triste. Obviamente que a gente não quer ver as pessoas morrendo, que eu também perdi muitos amigos, eu vi pais de amigos e amigas morrendo em uma semana, né? Tem um amigo que perdeu o pai e a mãe de uma vez, mas também a gente vê o que está acontecendo com a economia do nosso país, que é muito grave também. É muito grave a pessoa perder as suas perspectivas, perder o seu emprego, perder um negócio de 30, 40 anos que ela teve, né? E ter que fechar as portas. Outro dia eu vi um vídeo lá de comerciantes da Rua José Paulino, a Rua da Graça inteira, com todas as portas fechadas, gente. Então, isso também é muito grave, né? E vejo outras coisas bobas, assim, como vou te dar um exemplo, Mauro. Eu sou sócia de um clube paulista aqui em São Paulo, e assim, para você entrar na piscina, você tem que usar máscara. Aí você sai da piscina, você coloca a máscara imediatamente. Só que aí você pode pegar a garrafinha que você estava tomando água e colocar água no bebedouro. Você coloca lá, quer dizer, ali você não passa a doença, mas você saiu da piscina e colocou a máscara, né? Aí você não vai passar a doença. Então, assim, eu acho que é um momento para a gente repensar, porque essa não é a única pandemia que nós temos e eu acredito que nós teremos outras, né? Sim. Então, a gente tem que aprender com tudo isso que está acontecendo aqui. Sabrina Alves, psicoterapeuta, como é que está a cabeça das pessoas que chegam aí no seu consultório, as pessoas com medo da doença, as pessoas com medo de sair, porque têm justamente o medo da doença, mas precisam trabalhar, estão com medo de perder o emprego. Enfim, é o medo. É preciso se cuidar para contra a doença, e é preciso se cuidar para não perder o emprego, é preciso que o patrão se cuide para não perder o negócio, como destacou a Vanessa agora. Enfim, é uma sequência de medos aí. Como é que está a cabeça das pessoas? Olha, eu vou fazer uma leitura, né, psíquica, emocional, diante desse quadro todo de pandemia que eu observei no decorrer de quase todo esse 1 ano que a gente já vai completar. Além desse desencontro de informações políticas que levou as pessoas a tomarem as mais diversas medidas
e elas foram todas incongruentes, porque nem os políticos conseguiram ter um encontro de informações e de orientações que a população precisava. Eu vejo assim a ideia da quarentena, a ideia do confinamento, a ideia do lockdown como uma forma de ter destacado em cada pessoa aquilo que ela mais tinha de preponderante em si. Então, assim, houve bastante negligência também da parte da população. Nem todos conseguiram se conscientizar da gravidade da doença. Então, um aspecto nós tivemos, assim, a negligência dos governantes, mas a negligência da população não pode ser descartada. E do ponto de vista psíquico-emocional, eu entendo assim, que cada pessoa, quando entrou diante desse quadro, ela deixou ressaltar em si, é claro que de forma inconsciente, aquilo que ela tinha de mais intenso. Então, as pessoas que eram amorosas, empáticas e cuidadoras, elas se tornaram ainda mais amorosas, ainda mais empáticas e ainda mais cuidadoras. Então, essas foram as pessoas que conseguiram fazer a quarentena de uma forma mais bem feita, com o isolamento e com os cuidados, tanto para si quanto para o coletivo, muito mais pensadas. E as pessoas que eram já negligentes com as suas vidas e não pensavam no coletivo, também não tiveram essa base de cuidado quando entraram em quarentena. E são essas que, desde o início, a gente vê que não se importaram em fazer, em ter as medidas preventivas que não só beneficiariam a si, como beneficiariam o coletivo. É claro que essa doença ela tem um espectro de novidade que assustou demais as pessoas e tem um aspecto de negação das pessoas para com tudo aquilo que vai levá-las à ideia de uma morte iminente. Então, o temor leva as pessoas também ou a uma ideia de reclusão total ou a uma ideia de enfrentamento ao contrário, né? De enfrentamento no sentido de sobrevivência e de não de buscarem serem heróis no enfrentamento perante a doença. Muito bem, 12:19, programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740, em São Paulo, em Santos, pela Universal AM 810 e também nas redes sociais, imagens no Facebook, no Instagram e também no nosso YouTube. 12:20, a gente precisa ir para um intervalo e na volta a gente vai tratar do seguinte: o Instituto Mundial da Obesidade vai fazer um evento gratuito em apoio ao Dia Mundial da Obesidade. A gente vai tratar disso em 30 segundos. Até já. Trianon, AM 740. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. 12:21, de volta com o programa Gente que Fala. Quarta-feira, sempre por aqui, os assuntos relacionados à saúde, ao bem-estar e também ao comportamento. Amanhã, minha gente, dia 4 de março, é uma data importante, o Dia Mundial da Obesidade. E essa data foi criada para a conscientização sobre essa doença multifatorial e crônica e que pode se associar a sérios problemas de saúde. Em apoio a ela,
o Instituto Obesidade Brasil vai realizar, no sábado agora, o projeto Obesidade em Pauta, Menos Estigma, Mais Acolhimento. É um evento 100% online e gratuito para conscientização sobre a obesidade como doença crônica e diminuição do preconceito. Doutora Andréia, a palavra aqui que eu vou pegar é a palavra conscientização. A obesidade é uma doença que vem de muitos fatores e também leva a muitas consequências. Então, ela é multifatorial e traz diversos problemas. Existe uma consciência da população em relação a esses aspectos no entorno da obesidade? Não, infelizmente, não só da população, mas como dos próprios profissionais da saúde, né? A gente tem uma formação dos profissionais da saúde muito deficiente em relação à obesidade, né? A maioria das faculdades não tem algo específico para isso, embora no Brasil hoje a gente tenha aproximadamente 41 milhões de obesos, né? E mais ou menos 60 milhões de pessoas com excesso de peso, cerca de 30% das mulheres, elas têm obesidade, dos homens 23%, então nós temos números altíssimos, e muitas vezes as pessoas não acham que isso é uma doença, elas acham que é uma falha de caráter, né? E por conta disso, a pessoa com obesidade sofre muito preconceito. Isso impede muitas vezes que ela busque tratamento, ou às vezes quando ela busca o tratamento, ela é maltratada, porque o próprio profissional que atende acha que ela não tem uma doença, ele acha que é uma fraqueza, né? Uma falha de caráter e que ela conseguiria realmente resolver o problema sozinha, sem a ajuda de ninguém. Então, a ideia, né, do Instituto Obesidade Brasil é trazer uma informação de qualidade, né, baseada em ciência mesmo, para essa população, para a gente mostrar para elas todas as características dessa doença, e a gente acredita que a informação acaba empoderando esse paciente dele buscar ajuda, buscar tratamento, né, entender melhor a doença dele, porque quando você entende melhor a sua doença, você acaba Então, isso é essencial. E uma das coisas que a gente quer tratar nesse Dia aí mundial da obesidade, né, no sábado, vai ser falar de vários aspectos aí da obesidade. Então, vai ser um evento totalmente online e gratuito. Então, nós temos, doutora Andréia, 20% da população sofrendo de obesidade, é isso? De um modo geral. De um modo geral. De um modo geral. Quem é o obeso? O obeso, existe o obeso e existe o obeso mórbido, né? Quem é obeso? Aquele que realmente a gente pode dizer que ele tem uma doença. Uma coisa é ser obeso, outra coisa é estar acima do peso. Isso, uma coisa eu sempre falo, muitas vezes as pessoas acham que elas têm umas gordurinhas a mais, elas falam, eu estou obesa, mas não é. A obesidade, ela se caracteriza pelo índice de massa corpórea acima de 30. Como que a gente calcula isso? Eu pego o meu peso e divido pela minha altura ao quadrado, né? Então, se esse índice der maior que 30, eu já estou na obesidade grau 1. Né? Acima de 35 a gente tem o grau 2 e acima de 40 a gente tem a obesidade grave, que é grau 3. Então, quando a gente pega as pesquisas, quando você entra na obesidade, nesse índice maior que 30, você tem realmente aumento de consequências. Você tem mais chance de ter outras doenças, como diabetes, problemas cardíacos, você tem mais chance de óbito por qualquer doença, né? A gente tem agora como exemplo a pandemia. Né, a obesidade, ela aumenta a chance de complicações na Covid-19. Né? Então, realmente é uma doença que tem essa influência. Então, acima de 30, a gente realmente tem a caracterização da obesidade. Sabrina, quem sofre mais com a questão da obesidade do ponto de vista da psicologia, da psicoterapia, é o homem ou a mulher? A mulher traz muito mais conceitos de vaidade e isso é muito mais exigido, né? Aí é bom falar sobre isso porque nós estamos no mês da mulher, né? Semana que vem a gente comemora o Dia Internacional da Mulher e são muitos os papéis que são exigidos da mulher. E depois do movimento feminista, onde se estabelece a busca e a luta pelo direito de igualdade das mulheres, as mulheres também contempla, né, pega para si
o acúmulo de muitos papéis em sua jornada. Então, o papel de dona de casa, de mulher, de mãe, de conselheira, de professora, de uma mulher que também quer ter a sua vida profissional, autônoma, empreendedora. Então, é uma mulher que também tem que ter tudo em ordem no seu corpo, é o que é exigido se nós formos olhar pelas exigências, digamos que culturais e exigências de mídia. Então, existe um peso muito maior para as mulheres do que para os homens, mas também a gente recebe em consultório muitos homens que sofrem esse tipo de sofrimento em relação ao peso. Todos os gordinhos, eles são sempre estigmatizados, são sempre motivos de piada, eles fazem piadas contra si mesmo, né? Piadas de si mesmo, para poder aliviar a angústia e a dor de não conseguirem lidar com o peso e com a compulsão alimentar, que, na verdade, além de todos os fatores fisiológicos e biológicos, tem as suas condições emocionais que precisam ser tratadas também. Doutor André, ainda naquele ponto do estigma, a questão de muitos obesos serem vistos como uma pessoa com falta de caráter, aquela conversa inicial, do ponto de vista do olhar do profissional, o que está faltando na faculdade, na universidade, no preparo durante a formação médica para esse tema, para que este paciente seja tratado de uma outra maneira? Eu acho que está faltando uma atualização mesmo do currículo médico, né? A obesidade, até uns 15 anos atrás, não era algo que preocupava tanto o mundo como preocupa agora, da mesma forma como o número de idosos não era tão alto como é agora, né? Em 2019 saiu um trabalho da JAMA, que é uma importante revista científica, falando que o médico, né, de um modo geral, não tem formação suficiente em nutrição, que isso é uma coisa que falha na grade. Isso não é um trabalho brasileiro, né? É um trabalho americano. Então, eu acho que a gente precisa reformular isso, porque hoje a obesidade é uma realidade, né? Se você tem 41 milhões de pessoas no Brasil com obesidade, mesmo que você não seja um profissional especializado nisso, você vai atender essa população. E você tem que entender que realmente é uma doença, pelo menos para encaminhar. A gente recebe muitas dúvidas das pessoas como serem atendidas no SUS, né? Então, tem centros especializados no SUS, né, que atendem obesidade, só que a pessoa precisa ser encaminhada. E muitas vezes o clínico geral que as atende não encaminha, porque acha que não é necessário, porque não é uma doença. E isso leva a um novo conceito, cada vez mais surgem esses termos para determinadas explicações na sociedade, a gordofobia. Sim, a gordofobia muitas vezes é o preconceito, né, que a pessoa com obesidade sofre dos profissionais da saúde e dos próprios colegas, familiares, né? Como a nossa colega bem disse, eles sofrem muito preconceito, piadas, tudo, e as pessoas muitas vezes não entendem que eles não têm controle disso, né? A pessoa acha que é fácil emagrecer e não é. Né? Se fosse uma coisa fácil, acho que a gente estaria com o mundo magro, né? Não com o mundo com uma pandemia de obesidade, como nós estamos hoje. Então, assim, o que a gente, né, no caso da ONG, a ideia da gente é empoderar os pacientes com conhecimento, porque quanto mais você souber sobre a sua doença, mais você pode buscar ajuda e mostrar que a pessoa deve buscar ajuda. E também conscientizar os profissionais, né, de que obesidade é uma doença e você não é especialista, encaminhe, porque essa pessoa pode ser tratada. 12:30, você acompanha o programa Gente que Fala. Estamos pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Mais um assunto aqui seguindo o nosso roteirinho. A versão 2021 do Big Brother Brasil não sai dos noticiários, né, gente? E não é por bons motivos. Pelo contrário, justamente na edição que sugeria buscar falar sobre diversidade e ser contra a cultura do cancelamento, nós vemos em demasia posturas egoístas, militância por interesses pessoais e, é claro, o cancelamento. Essa cultura cada vez mais comum que tem por finalidade, tem por objetivo tirar a voz, sabotar, boicotar personalidades tidas como pessoas que cometem alguma suposta violência, seja ela no BBB ou na vida real.
Sabrina, essa cultura do cancelamento não é de agora, ela ganha mais evidência, ganha mais autoridade, ganha mais destaque, porque temos redes sociais, essa hiperglobalização e tudo mais. Mas o cancelamento, você considera que foi longe demais, a partir do que a gente tem visto aí das pessoas que comentam a respeito do BBB? O cancelamento é um movimento que começa em meados de 2017 e tinha por objetivo específico calar a voz de personalidades, de pessoas públicas que cometiam um ato que era tido como violento contra outra pessoa. Com o passar do tempo e com as vozes, como você bem disse, do mundo globalizado e das pessoas que ficam atrás de suas máquinas, né, do digital, ou seja, não precisam mostrar as suas faces, não precisam mostrar os seus rostos, as suas identidades, ou seja, a internet ela pode ser um veículo extraordinário para a gente, mas também ela pode ser um veículo destruidor. Então, muita gente se apropria disso para ser bastante violento e começou a se apropriar para ser bastante violento até com o próprio cancelador. Então, de um movimento que tinha de cunho fazer uma certa justiça, ultrapassou os seus limites e passou a ser, em minha opinião, um instrumento de julgamento, porque se perdeu a mão, né? O cancelamento ele passou a ser realizado, ou seja, a ser feito sempre que alguém diz alguma coisa que eu não concorde. Então, o crivo não é mais alguma coisa de alguma militância ou de alguma relevância coletiva, de alguma relevância social, que vai ter um efeito que atinja um número grande de pessoas, mas sim atinja interesses pessoais. Sim. O cancelamento, na verdade, não sei se o objetivo inicial era esse, mas o que a gente vê do cancelamento é uma exclusão, e você vai cancelar, você vai excluir pessoas que têm algo importante a falar. Às vezes ela é porta-voz de um determinado tema, às vezes ela tem um sentimento que ela precisa expressar, e ela é cancelada, ela é boicotada, ela é sabotada por isso. Isso, exatamente. Por isso a minha explicação, que quando começou era para calar vozes violentas. Quando alguém fazia alguma coisa, vamos usar como exemplo, a gente está na quarentena, uma celebridade fazer uma festa com uma superlotação. O cancelamento ele serviria para quê? Para denunciar essa celebridade e dizer quanto que ela está agindo contra toda a população em um momento em que a gente precisa estabelecer limites de encontros pessoais. Então, seria alguma coisa justa, pública, coletiva, com interesse e que beneficiaria um grande número de pessoas. Só que disso se perdeu a mão e de movimento eu entendo que passou para modinha. Então, assim, sempre agora ou quase sempre, que alguém expressa alguma coisa, ela pode ser cancelada, ela pode ser julgada. Então, eu entendo que o cancelamento passou de uma expressão para benefício coletivo para um julgamento. E é nisso que a gente já não sabe mais o limite, assim como muitas coisas na internet a gente perde o limite entre o saudável e o não saudável, o movimento do cancelamento passou de cancelamento para benefício coletivo para um julgamento com benefícios próprios. Vanessa Palazzi, vamos considerar aqui o nível de audiência do Big Brother Brasil, e a gente observa que tudo que acontece lá dentro tem por base o relacionamento. Claro, as pessoas estão disputando, estão dentro de um jogo, querem vencer, querem ganhar aquele dinheiro, mas a disputa tem que ser saudável. A base é o relacionamento, considerando que muitas vezes as pessoas tiram de dentro do BBB e trazem, às vezes, até para dentro de casa, uma vez que o BBB pauta muitas vezes o debate público, trazem para dentro de casa essa distorção que houve do relacionamento por conta do cancelamento. Quais são os efeitos disso na sociedade?
Olha, eu vou ser bem sincera para você, Mauro. O BBB é um programa que eu não assisto há muitos anos, mas obviamente que como jornalista eu acompanho todas essas notícias, né? E lamento muito que a gente tenha que lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de agressão verbal. Eu acho que a primeira coisa que compõe o relacionamento pessoal é o respeito, são os limites, né? E eu acho que isso passa totalmente dos meus limites, dos nossos limites, né? Então, eu me dou o direito de escolher aquilo que eu quero assistir. Então, para mim, eu vou ser bem sincera, o BBB, para mim, é o pior lixo que a televisão brasileira está exibindo no momento. Eu me nego a assistir, não gosto que minhas filhas assistam, obviamente que a gente acompanha pelas mídias sociais todo o efeito disso, né? Eu prefiro lidar com coisas mais bonitas, mais belas, obviamente que sem fugir da realidade, né? A gente sabe que esse tipo de cancelamento existe, mas eu acho que essa agressividade é um mau exemplo, sabe, para a sociedade. A gente não precisa ver esse tipo de coisa, a gente não precisa conviver com isso. As pessoas precisam aprender a se respeitar, precisam aprender a respeitar as diferenças e a conviver com elas, né? Eu lido com 1 milhão de pessoas, eu também tenho um certo cuidado em conversar com o meu público, porque eu sei que tenho pessoas lá de todos os tipos, né? A gente tem pessoas que são de religiões diferentes, de crenças diferentes, então eu procuro falar, você sabe, a doutora Andréia, né, que estava falando sobre obesidade. Teve um dia que eu coloquei uma questão sobre que as mulheres obesas tinham que se aceitar, que elas podiam fazer o que elas quisessem, e aí vieram pessoas magras me falar que eu estava incentivando a obesidade. Eu falei, gente, não é nada disso. Eu só quero falar para as pessoas que elas sejam felizes com os corpos que elas têm, né? Obviamente que eu não estou incentivando a obesidade. Mas, assim, hoje em dia, realmente, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala. E o mundo está muito chato por causa disso. Eu não gosto. Eu gosto de ter a minha opinião, de falar aquilo que eu penso, de escrever aquilo que eu quero escrever, mas sempre com respeito ao próximo, porque todo mundo tem as suas dores, né? Todo mundo tem a sua dor, todo mundo sabe o que machuca lá dentro, né? E, às vezes, as pessoas falam algumas coisas que realmente machucam muito. Agora, essa questão de cancelamento é uma coisa que é uma nova moda, eu concordo com o que a Sabrina falou, né? Mas que realmente é bastante cruel. Mas, de toda forma, a gente tem que tomar um certo cuidado com a nossa imagem, com aquilo que a gente está colocando e com aquilo que a gente está falando. Sabrina, então, bem brevemente, para a gente encerrar esse tópico e ir para o intervalo, esse mesmo questionamento, o fato do BBB influenciar muito aqui fora e as pessoas tirarem do que acontece lá dentro para suas vidas. Isso é muito complicado quando essa situação de relacionamento que deveria ser o bom caminho lá dentro, a gente viu se perder nesse momento. As pessoas projetam muito, né? Elas têm uma necessidade de projetar fora de si todos os seus conteúdos bons e ruins que estão internalizados. Se isso não fosse no BBB, seria numa novela, seria num seriado, seria na vida do vizinho, seria na vida do companheiro. Acontece que é no Big Brother, porque são pessoas reais. Essa é a parte lamentável, eu concordo com a Vanessa. Faltando 20 minutos para 1, você acompanha essa edição do programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, falando sobre saúde, bem-estar, comportamento. Nós vamos para o intervalo. Serginho Souza, hoje na nossa sonoplastia. Em 30 segundos a gente volta com mais assuntos por aqui. Até já. Trianon AM 740. Está precisando
precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. Faltando 19 minutos para uma, seguindo com o programa Gente que Fala por aqui, mais um tema. Quem não tem um hábito do qual quer se livrar, não é, minha gente? Mas, na maioria das vezes, não basta uma simples decisão, é preciso desconstruir para ressignificar a relação com esse hábito, e isso pode ser mais fácil ao lado de pessoas que estão no mesmo barco. E essa é a proposta da Dei um Tempo, uma iniciativa formada por médicos, psicólogos e especialistas de diversas áreas que pretende ajudar as pessoas a se autoconhecerem e a se livrarem, ainda que por um tempo, de vícios como o álcool e o tabaco. Vanessa, qual que é a diferença entre vício e hábito? Olha, vício é aquela coisa que você faz diariamente, né? E você não consegue viver sem. O hábito é o hábito que você tem de todos os dias, talvez tomar uma cervejinha, tomar um drink. O vício, na verdade, ele está muito ligado a uma dependência, né? Você não consegue ficar sem. E muitas vezes a gente não consegue diferenciar essas duas coisas, né? O vício e o hábito. A Dei um Tempo, ela nasceu de experiências de pessoas que passaram por esse tipo de problema, que tinham o hábito de beber e quando se deram conta, viram que estavam viciadas, né? A gente não percebe, né? Você tem o hábito e, de repente, você não percebe que você entrou naquele vício, né? E, então, pela experiência do Marcos Tatucci, que é meu colega, meu amigo de muitos anos, e ele passou por isso. E ele se deu conta que ele estava entrando no fundo do poço também durante a pandemia, porque as pessoas aumentaram muito o consumo de álcool, o consumo de cigarro, o consumo de drogas, né, de tabaco em geral, e as pessoas ficaram isoladas e, consequentemente, aumentaram esses hábitos, ou esse vício, né? Esses vícios. E, então, a Dei um Tempo, ela nasceu para ajudar a essas pessoas a se conhecerem livres do cigarro, do álcool, do tabaco e conhecerem a sua nova versão, né? Se entenderem como pessoa livres do cigarro e do álcool. E é uma plataforma que foi criada agora, ela tem um site que é o www.deiumtempo.com. Lá você consegue ter acesso a um aplicativo, você baixa esse aplicativo, né? E do seu celular você tem acesso a 15 minutos por dia, você faz praticamente um exercício, você vai ouvir uma mensagem que será minha ou do Marcos Tatucci, né? Explicando para vocês o estágio que você se encontra, são jornadas de 28, de 90 ou de 365 dias. E aí, nessa jornada, você assiste a esse vídeo, né, meu e do Marcos. Depois você escuta um podcast e logo a seguir o podcast você faz um exercício, que é o seu livro da jornada, contando quais são os seus desafios. E tem um exercício de respiração, é super gostoso, né? E com isso nós vamos ajudando as pessoas não a se livrar definitivamente dos seus vícios, mas sim a dar um tempo, que é esse o nome do projeto. Ou seja, as pessoas precisam se conhecer longe do álcool e longe do tabaco. E essa plataforma da Dei um Tempo, né? Só finalizando aqui para vocês entenderem melhor, ela terá outras vertentes, né? Nós não vamos nos ater somente
aos vícios do álcool e do tabaco, mas também para as pessoas que, por exemplo, gostariam de dar um tempo na carne, para as pessoas que se encantam com o veganismo, ou para as pessoas que são workaholic, né, que trabalham muito, para as pessoas que querem mudar de carreira, para relacionamentos abusivos. Então, ela vai ter várias vertentes e, com certeza, a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas. Eu destaquei aqui, é uma iniciativa formada por médicos, psicólogos, especialistas em diversas áreas, ou seja, é multidisciplinar. As pessoas que participam entram em contato com esses profissionais? Como é que isso funciona? Sim, dentro dessa plataforma da Dei um Tempo, nós vamos, como ela é formada por médicos, psiquiatras e pessoas altamente especializadas nesses temas, né? As pessoas vão fazendo esses exercícios diários durante 15 minutos. Dentro do aplicativo tem salas de bate-papo, onde a pessoa pode desabafar, onde ela pode conversar com outras pessoas que estão passando pela mesma dor, que estão passando pelos mesmos problemas, né? E caso ela queira, sim, conversar com um profissional especializado, ela vai poder ter acesso a esse profissional, que faz parte da Dei um Tempo, e conversar diretamente com o profissional para que ele possa ajudar. Obviamente que não há, por exemplo, uma indicação de remédios, por exemplo, de medicamentos, mas dentro do programa, quando a pessoa está num estágio muito avançado e que às vezes realmente não consegue, há uma indicação, né? A gente fala que, olha, se você realmente não está conseguindo, você tem que procurar um médico. Mas é tudo baseado em estudos científicos, em estudos médicos, psicológicos, estudos que realmente podem ajudar as pessoas a se livrarem desse vício, né? Ou desses hábitos, ainda que momentaneamente, né? Para que a pessoa possa se conhecer sem a bebida e sem o cigarro. E, com certeza, elas vão ter uma melhoria muito grande na qualidade de vida, que é o que a gente quer fazer por essas pessoas, né? Faltando 12 minutos para 1, no programa Gente que Fala, e agora a gente vai tratar de doenças venosas ocupacionais ou profissionais. Doutor Márcio, olha, na medicina do trabalho, as varizes são consideradas doença ocupacional e podem acometer trabalhadores que desempenham diversas profissões de forma sedentária, sejam de pé, sejam em pé ou sentado por muitas horas, e apesar de, para muitos, as varizes parecerem apenas um problema estético, elas são resultado da má circulação do sangue e seu agravamento pode acarretar problemas como a flebite ou a trombose venosa, que é a formação de coágulos dentro das veias e que promovem a sua obstrução. Dr. Márcio Steinbruch, qual é a prevalência das varizes hoje entre os brasileiros? Muita gente sofrendo deste problema? Da doença, de varizes como doença ocupacional. Bom, as varizes como doença ocupacional, elas acometem principalmente profissionais que tenham que ficar muito tempo em pé ou sentados. Isso inclui médicos, cirurgiões, dentistas, lojistas, pessoas que trabalham de forma sedentária, principalmente em escritório, né? Se a gente considerar que as varizes são a dilatação de veias, né, e as veias nas pernas trazem o sangue utilizado de baixo para cima, eles têm um componente contrário que é justamente a gravidade. E o mecanismo de bombeamento é justamente a musculatura da panturrilha, da batata da perna. Conforme a gente caminha ou exercita, ela ajuda a bombear esse sangue para cima. Eu diria o seguinte, estatisticamente, como doença profissional, não existe um número muito preciso, mas a prevalência na população chega a 20% da população com varizes. Ela é relativamente alta. O problema é que ela, desculpem, o problema é que ela, como é uma doença que não é causada somente pela questão profissional, mas há também uma predisposição genética, muitas vezes, apesar da profissão do indivíduo ter sido um fator facilitador do aparecimento, ela não é considerada uma doença profissional.
ela foi considerada uma doença de origem genética ou de fisiopatologia causada justamente pelo problema genético do paciente, né? Agora, de fato, é algo que requer um pouco da atenção, porque na maioria da população há um pensamento de que o problema é meramente estético, e não é meramente estético. Ele pode trazer consequências graves, como explícitas aqui, né, as flebites, tromboses, que é quando o sangue coagula dentro dessas veias, formando obstruções. Só que, fora isso, eles trazem outros tipos de agravamento, né, como as úlceras, edemas, dificuldades para a caminhada, dificuldades para o próprio trabalho, muita dor. Isso tudo tem que ser levado em consideração também na hora do tratamento. O que eu costumo dizer para todo mundo é que, diante da dúvida, sempre é melhor procurar um profissional que possa orientar e dar seguimento aos tratamentos, que hoje em dia, de forma moderna, não são mais invasivos. Quer dizer, é coisa muito simples de se resolver, mas que acaba tendo um medo geral por conta de um passado não tão distante de como eram os procedimentos para o tratamento das varizes. Em que momento, doutor Márcio Steinbruch, as varizes deixam de ser um problema estético e passam a representar, de fato, um problema de saúde? O paciente consegue perceber isso sozinho? Vai doer? Vai ter algum aspecto ali diferenciado? Olha, agora é o momento de eu procurar um profissional? Na verdade, as varizes, elas nunca são um problema meramente estético. As varizes são a alteração de veias que fazem com que o sangue não circule adequadamente dentro dela. Porém, cerca de 60% dos pacientes que tenham alterações varicosas não sentem dor. E o fato de não sentir dor faz a confusão daquilo parecer ser, então, um problema estético, o que acaba fazendo com que o indivíduo só procure auxílio quando realmente sente dor ou algum incômodo mais intenso. Muitos procuram pela estética, é óbvio, mas quando atiram no que vê, acabam acertando no que não vê. Que o problema não é meramente estético, procura pela estética, mas acaba tratando o problema antes que se transforme em algo mais sério. É isso que tem que ser esclarecido ao público, de que varizes não são um problema estético. Elas mexem com a estética, mas elas são uma doença. E que, como doença, podem trazer consequências sérias. O que acaba Perdão. Sim, pode seguir. Pode concluir, doutor. O que acaba se confundindo com a estética é o aparecimento dos vasinhos. Os vasinhos são capilares que se dilataram e realmente se tornaram visíveis. Eles são feios no visual. Isso é realmente um problema estético, ele não vai trazer consequências. Porém, a causa desses vasinhos geralmente está ligada a uma veia doente, que é justamente quem alimenta esses vasinhos. Então, quando o indivíduo vai procurar um tratamento, mesmo que seja por estética, se não houver um exame mais aprofundado das causas daquele problema, aquilo pode estar sendo mesclado com um problema de doença e não meramente estético. Faltando 6 minutos para 1 agora, nós temos perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade para todos, para que a gente consiga responder para todos os nossos ouvintes e espectadores. Antes disso, bem brevemente, aquele assunto que nós tratamos na abertura do programa está confirmado. O estado de São Paulo vai entrar na fase vermelha a partir das 0 hora deste sábado, dia 6. O governador João Dória, nesse momento, faz o anúncio dessa decisão lá em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, e essa medida vai valer para todos os 645 municípios do estado de São Paulo. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, doutor Márcio, ele pergunta qual é a estimativa do número de portadores de doenças raras no Brasil e que o serviço público, e o que o Serviço Público de Saúde oferece a esses portadores, em pouquíssimos segundos, para a gente poder ir para as outras também, por favor. Eu não sei o que ele quis dizer com doenças raras, mas eu digo que na minha área, infelizmente, o sistema público de saúde não está preparado para cuidar. Haja vista que as filas para tratamentos de doenças venosas às vezes atingem 5, 6 anos. Então, não existe, infelizmente, um atendimento à altura para as doenças venosas no sistema público.
Vera Lima com a gente no Facebook, nossa audiência na rede social. Doutora André, ela pergunta por que os projetos de lei que proíbem a venda de alimentos vinculados a brindes para crianças nunca são aprovados. Bem brevemente, doutora André. Eu acho que falta realmente uma política pública, né, mais incentivo à perda de peso, de tratamento da obesidade, até pelo desconhecimento, né? E a gente sabe que tem também a força da indústria, né, em cima disso. Então tem várias coisas relacionadas. Nos Estados Unidos eles começaram com um projeto, eu achei muito interessante, de deixar os sucos e refrigerantes com mais açúcar mais caros. E aí o que aumentou do supermercado foi a venda de água, né? Então eu falei, nossa, olha, eu estava esperando para ver o que ia aumentar, né? Então eles viram isso. Então isso é super importante. O Marcelo Gonçalves, São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Sabrina, ele pergunta, o autoconhecimento pode ser um antídoto para os males da pandemia? E como? Pergunta aqui o Marcelo Gonçalves, bem rapidinho. O autoconhecimento é um antídoto para todos os males, visto que o autoconhecimento proporciona para você autonomia, e autonomia te dá uma garantia de bem-estar e de boas escolhas. Juliana Rocha, nossa audiência no Instagram. Vanessa, é possível se desintoxicar do vício em redes sociais? Já há relatos sobre isso, principalmente durante a pandemia? Juliana Rocha pergunta para você. Juliana, o próprio percursor do projeto, que é o Marcos Tatucci, participou de um programa e ele realmente conseguiu se desvincular. Obviamente que a gente oferece esse outro tipo de ajuda, de apoio, né, de uma outra rede de apoio, para que as pessoas possam se livrar desse vício, né? E, em alguns casos, realmente, como eu falei, é preciso ajuda médica, sim. A gente não dispensa esse cuidado. Vanessa, 5 segundos para a sua despedida. Um beijo para vocês, obrigada por estar aqui mais uma vez. Me sigam lá nas redes do Mulheres de 40, aproveitar para deixar um grande abraço para o deputado Altair Moraes, lá na Assembleia Legislativa. Doutora Andréa Pereira, 5 segundos para a sua despedida. Eu queria só deixar o site para vocês que estiverem no evento, é o www.diainternacionaldaobesidade.com, tá? E é só se inscrever, esperamos vocês no sábado. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Sabrina Alves, 5 segundos para a sua despedida. Foi um prazer estar aqui com todos. Me sigam nas redes sociais, @SabrinaAlvesPsicóloga. Doutor Márcio Steinbruch, muito obrigado. Sua despedida em 5 segundos. Pois não, é um prazer sempre estar com vocês aqui. E eu deixo também o meu site, caso queiram tirar mais dúvidas, que é o www.livredevarizes.com.br. Lá é um canal de comunicação e eu respondo a todas as dúvidas. Muito obrigado pela presença de todos nesta edição do programa Gente que Fala, de quarta-feira, sempre tratando por aqui dos assuntos da saúde, do comportamento e do bem-estar. Estiveram com a gente o Dr. Márcio Steinbruch, a Vanessa Palazzi, a doutora Andréa Pereira e também a Sabrina Alves. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, a diretora de produção, Fausto Camunha, o diretor-geral do Gente que Fala, e do outro lado aí, você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, faltando 1 minuto para 1. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.